prometido um curto intervalo e aqui estamos nós de regresso agora para o Universo Porto da bancada e uma emissão especial para falarmos sobre a Liga dos Campeões. Como é habitual, temos aqui o Diogo Faria e o José Cruz e é sempre um prazer contar convosco, mas obviamente que a presença aqui de Fernando Gomes. Muito boa noite, Fernando. Muito obrigado por estar aqui presente para falarmos sobre esta Liga dos Campeões. Campeão europeu, obviamente, e para além disso um vasto currículo, golos atrás de golos. Estamos aqui, já somos nós todos também goleadores, porque o Fernando tem golos para dar-nos para todos nós. Também um jogador importante, mas noutra geração, em 2004, e podemos também dar as boas-vindas. Derlei também está connosco, à distância, e por isso agora as novas tecnologias, aqui está. Derlei, muito boa noite, muito obrigado por também estar desse lado e bem-vindo aqui ao Universo Porto da bancada. Desde o Brasil, não deixa de estar aqui presente, sempre junto dos Dragões. Já lá vamos ao Derlei, já lá vamos ao Fernando Gomes. Antes disso, sublinhar também que à distância estará também Jorge Nuno Pinto da Costa, o Presidente do Futebol Clube do Porto. Aqui estávamos em off e o Diogo, e bem a sublinhar que também ele, um campeão europeu, aliás, bastantes títulos tem o Presidente do Futebol Clube do Porto. Mas antes disso, vamos olhar para um pedaço da carreira, porque dava para muito tempo, de Fernando Gomes e também Derlei. Começamos com Fernando Gomes do Bibota e um jogador muito especial para o Futebol Clube do Porto. Aqui está aqui um retrato, um pequeno retrato, um esboço, Fernando, de uma carreira. Começou, estava aqui a sublinhar a preto e branco, mas depois ganhou muita cor, com muitos golos à mistura, e é sempre bom recordar alguns destes momentos. Começo por saudar o Derlei, a todos vós, mas se me permitem, o Derlei, claro, de facto foi um grande jogador do nosso clube, um jogador que subiu a pulso, como toda a gente sabe. Também cumprimentar todas as pessoas que estão em casa a ver-nos e a ouvir-nos. E de facto, enfim, foram muitos anos e há pouco estava a ouvir o Pepe falar, em que ele dizia, como capitão e como jogador, que está aqui no clube. E eu como compreendo isso. O Pepe não teve a oportunidade de nascer no clube, mas não nascendo tornou-se um grande deportista e um jogador de grande empenho e de defendendo o clube sempre ao máximo, no limite máximo. Mas claro, quem aqui nasce tem sempre essa particularidade de ser aqui que aprendeu como futebolista e sobretudo como pessoa. E eu aqui no Futebol Clube do Porto, e por isso é que eu muitas vezes agradeço ao clube e ao Presidente, porque foi aqui que eu me fiz campeão nacional, europeu, do mundo, mas também foi aqui que me fiz homem. Exatamente, e aqui vamos contar com a presença do Fernando Gomes para nos falar sobre como é estar numa Liga dos Campeões, numa Taça dos Campeões Europeus, até porque é um dos muitos, felizmente para o Futebol Clube do Porto, campeões europeus, e por isso também aqui uma mensagem importante e até para a antevisão deste encontro com o Manchester City. Também Derlei está connosco e por isso vamos olhar aqui para algumas das imagens para recordar-nos, embora esteja bem na memória de todos nós, as imagens do Ninja. Um ano antes de viver o sonho maior de qualquer jogador de futebol, ao ser campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto, Derlei foi o herói da final da Taça UEFA em Sevilha. O então avançado brasileiro marcou 2 golos, um deles decisivo, já no prolongamento diante do Celtic, ajudando o Futebol Clube do Porto a celebrar a 3ª vitória europeia na história do clube. Em 2 épocas e meia na invicta, Derlei venceu 8 troféus. Era conhecido em campo como um ninja e explico-lhe porquê. Derlei descobria como ninguém espaços vazios em qualquer zona do ataque e era um goleador de raça. Marcou 39 golos em 92 jogos pelo Futebol Clube do Porto. Derlei cresceu no estado de São Paulo, no Brasil. Foi lá que começou e até terminou a carreira, antes de, em 1999, atravessar o Atlântico para jogar no futebol português e tocar o céu
com o Futebol Clube do Porto. Mais uma vez, boa noite, Derlei, desde o Brasil, aqui com algumas imagens que seguramente também estão bem presentes na sua memória. É importante também recordar estes momentos ao serviço do Futebol Clube Porto. Boa noite, primeiramente a todos telespectadores aí e ouvintes, né? E vocês que estão aí na bancada, a nossa lenda aí, Fernando Gomes, que dispensa comentários. E só para fazer um comentário sobre o Fernando, eu assisti já várias vezes, né, alguns jogos do Futebol Clube do Porto, na época em que ele jogava, principalmente na época da campanha de 87. Infelizmente ele não pôde contribuir no jogo final, mas eu me lembro que até antes de jogarmos a final, eu acabei assistindo essa partida, ele não estava em campo, mas é um prazer enorme poder ter convivido com ele, né? Tá convivendo até hoje aí, apesar de estar longe nesse momento. E nosso Futebol Clube do Porto, foi pouco tempo que eu vesti essa camisola aí, mas foi o tempo suficiente para que ficasse no meu coração e já declarei isso publicamente. Tive a oportunidade de jogar em outros clubes, mas o Futebol Clube do Porto, se eu pudesse, eu teria nascido na cidade e poderia jogar ali a minha carreira todinha sem nenhum tipo de problema. Derlei, que também se junta a nós para falar sobre esta Liga dos Campeões. Aqui também uma troca de galhardetes, naturalmente, com Fernando Gomes. E vamos olhar então, Fernando, para isto de estar numa Liga dos Campeões. Aqui o Derlei acaba por recordar essa grande caminhada de 87. Obviamente, para o Fernando, também gostaria de ter estado na final. Uma lesão de última hora complicou muito as contas do Futebol Clube Porto, as contas do treinador, da equipa, mas felizmente não foi por aí que o Futebol Clube Porto não deixou de conquistar esse título. Embora o Fernando tenha sido muito, muito importante para toda a caminhada. Essa campanha foi uma campanha, como se deve calcular, já lá vão muitos anos, muito difícil. O Futebol Clube Porto não era o clube que é hoje, não é? Nem era o clube que era em 2004. Era um clube mais nacional que internacional, mas naquela época reuniu-se quase todos os ingredientes para que pudesse ser possível sermos campeões, como acabou por acontecer. No fundo, era os objetivos que estavam traçados desde o regresso do Sr. José Maria Pedroto com o Jorge Nuno Pinto da Costa como diretor. Traçaram, de facto, esses objetivos. Primeiro, conquistar o futebol nacional e depois ir à procura de títulos internacionais. Obviamente que, para além disso, também foi preciso mudar mentalidades, reestruturar o clube, etc. E o Futebol Clube Porto, com o tempo, foi fazendo, de facto, aquela equipa. Aquela equipa não nasceu de um dia para o outro, nem de um ano para o outro. Aquela equipa nasceu, provavelmente, em 1976, 77, com a entrada do Sr. Pedroto, como eu disse, e Jorge Nuno Pinto da Costa. Aí foram lançadas, na minha opinião, as sementes que viriam a frutificar em 1987, não com todos os jogadores daquela altura, mas com alguns jogadores daquela altura e, sobretudo, com a identidade. A identidade era aquela em 87 e eu, na minha opinião, acho que, apesar de as coisas terem mudado para melhor, e felizmente para melhor no clube, aquela identidade mantém-se. Ou digamos, as maiores características da nossa identidade mantêm-se e, claro, cada ano há uma característica nova que aparece e que, juntando, acho que tem passado geração a geração, formam este clube como o melhor clube português e um dos melhores clubes da Europa e do mundo. E algo semelhante, Derlei, aconteceu também na sua geração, 2003-2004, aqui o Fernando falar sobre Pedroto, mas anos mais tarde surgiu também José Mourinho, obviamente gerações diferentes, momentos diferentes, também menos tempo do que esta, mas para criar-se aí uma identidade. Começou no ano anterior com a conquista da Taça UEFA e depois com a Liga dos Campeões. Identificou-se também com esta ideia de Fernando Gomes agora em relação a 87, mas também agora adaptando-se a 2004? Sim, com certeza, totalmente. E o que o Fernando disse aí realmente era a realidade do Futebol Clube do Porto. Tanto em 87 quanto em 2004, ou 2003, 2004 aí, o Futebol Clube do Porto, apesar de já ter uma estrutura, já ter um título europeu, né, digamos assim, um respeito por aquilo que eles já tinham feito, né, em 87, foi-se montado
basicamente uma equipe para ser campeão nacional, primeiramente, né, para dominar o território nacional, voltar ao domínio do Futebol do Porto, né, e consequentemente o trabalho, a forma como o nosso presidente, juntamente com o José Mourinho, o staff, a forma como eles prepararam a equipe, prepararam o caminho para que essa equipe pudesse alcançar esses voos, realmente foi muito bem projetado, né? Foi muito bem calculado as coisas, tudo certinho, e a equipe dentro de campo também conseguiu responder. Agora, difícil realmente, principalmente quando você vai encarar tal como em 87, né? Esses gigantes europeus, quando a gente fala de gigantes, não por serem maiores do que o Futebol Clube do Porto, mas sim por terem condições financeiras, né? E naquela época também, desde 87 também, o futebol era mais regionalizado, então era muito mais difícil. Agora também, com essa questão financeira, aí fica mais difícil cada vez mais para os clubes portugueses brigarem de igual para igual. Porém, ainda se consegue, né, com bons jogadores, fazer boas campanhas e naturalmente também ir arriscando e quem sabe chegar mais uma vez lá na frente e voltar a conquistar novamente a Europa, não é? E Derlei, de facto, vivemos esse momento em que, por exemplo, amanhã Manchester City é um colosso, principalmente em termos financeiros, porque em termos de história o Futebol Clube do Porto acaba por ser o colosso deste confronto, mas em 2004 também aconteceu de certa forma isso, em 87 também, já lá vamos com o Fernando Gomes, mas em 2004 o Futebol Clube do Porto também teve de enfrentar clubes que até historicamente e até em termos financeiros poderiam ser considerados superiores, mas nada disso meteu medo à equipa do Futebol Clube do Porto liderada por José Mourinho. Sim, na verdade a diferença de hoje, por exemplo, né, vamos falar de hoje, né, eu acho que o maior problema do Futebol do Porto hoje do Sérgio realmente é pouco tempo para preparar a equipe, porque infelizmente devido a esses problemas todos, pandemia, essa situação toda, essa mudança de calendário, mudança de jogador, saída e entrada de jogadores, então é muito em cima. Evidentemente que os problemas são para todos, mas para um clube como o Manchester City, que basicamente já tem o plantel fechado, tem uma saída ou outra que não vai afetar muita coisa, não tem muitos problemas. Para o Sérgio é um pouco mais complicado, né? Infelizmente. Mas voltando a se falar no geral, é isso mesmo que acontece, né? Os clubes, né, digamos assim, financeiramente têm um poder maior, só que o futebol é dentro de campo, né? A gente está cansado de ver isso e dentro de campo os atletas se superam e são 11 contra 11, né? E depois, querendo ou não também, a camisa, ela pesa bastante. A camisa de um campeão europeu, ela pesa muito. Isso é um fator determinante, sempre foi e sempre será na Champions League, né? E Derlei, como é que é o dia antes de um grande jogo? A equipa viajou hoje para Manchester, estão agora reunidos, provavelmente já a descansar ou alguns a prepararem-se para isso mesmo, porque amanhã é dia de jogo. Como é que era com o Derlei estes dias antes do jogo? Havia mais nervoso do que tranquilidade ou vontade de estar lá dentro para começar o jogo? Não, na verdade o nervosismo realmente é ali, pelo menos de minha parte, né? É basicamente ali no balneário, no caminho de autocarro para o estádio, que realmente você já vai concentrado, você já começa a mentalizar as coisas, né? O que vai fazer sobre o adversário, né? Sobre o atleta que você vai confrontar, né? Então, no meu entender, pelo menos comigo, era dessa forma, eu já ia mentalizando essas coisas que eu poderia fazer ali, principalmente no autocarro, né? Nesse trajeto do hotel ao balneário. Chegando no balneário ali, aí a descontração novamente com os amigos, ouvindo a música, conversando. Aí nós, no nosso tempo, o nosso aquecimento basicamente era já quase antes, né, do início do aquecimento real mesmo, porque nós nos trocávamos de roupa e ficávamos jogando meio que um mini futevôlei dentro do balneário, né? Então isso também ajudava já a aquecer e também a descontração, as brincadeiras, e assim eu tive a felicidade de ter um balneário que é até difícil explicar, fora de sério, era uma alegria imensa em todos os momentos, então ficava muito mais simples, né? O nervosismo realmente é a hora que o árbitro vai apitar o jogo ali 1, 2, 3 minutos antes da partida, depois que a bola rola também, as coisas depois de 2, 3 minutos as coisas voltam no lugar, os nervos e tal, aquela tensão já passou, e aí ter um pouco de tranquilidade realmente para poder fazer as coisas bem feitas, né?
Derlei, já vamos voltar ao Derlei dentro do momento, até porque depois, para além das minhas perguntas, o Diogo e o José Cruz também têm a oportunidade de fazer perguntas, não sei se já têm preparadas, senão ainda vão ter tempo para as preparar. Mas, entretanto, Fernando, também perceber como é que era na altura, obviamente também eram tempos diferentes, mas recordo-me, Bayern Munique, obviamente que era um colosso, o Dinamo de Kiev, que hoje em dia, se calhar, as gerações mais novas não valorizam tanto o tamanho, era um enorme colosso, se calhar não tanto por questões financeiras, mas até por identidade e por a formação. Hoje em dia as coisas são diferentes, mas o Futebol Clube do Porto já na altura não tinha medo daquilo que seriam, em teoria, os grandes adversários. Sim, vamos lá ver, o Dinamo de Kiev era uma formação dos países de leste que era uma potência do desporto em geral e do futebol em particular. Coisa que era a base da União Soviética. Não acontece agora. Por isso daí o desnível que o Dinamo de Kiev tem. Portanto, naquela altura era uma potência. O Futebol Clube do Porto, como eu disse há pouco, tinha criado esta máquina, digamos assim, porque ao Futebol Clube do Porto nunca ninguém deu nada. Nós conseguimos tudo a pulso, todos juntos, jogadores, treinadores, presidente, direção, massa associativa, fizemos um todo, o que ainda hoje, dizia o Derlei naquela altura no balneário, que era o mesmo de 87, o mesmo, não os personagens, mas de facto a identidade era a mesma. E hoje, enfim, parece-me que continua mais ou menos tudo com a mesma identidade, porque continua a ser presidente, treinador, jogadores juntos com a massa associativa, isto tudo é que faz a força deste grande clube. E, portanto, naquela altura, dada as circunstâncias da vida naquela altura, eu acho que naquela altura nem sei se era costume haver headphones, não havia, portanto nós íamos para o estádio sem ouvir música, provavelmente ouvíamos no autocarro se tinha rádio, às vezes não tinha, mas o que eu registro dessas épocas era, gostava que chegasse a hora do jogo, pronto, e chegando a hora do jogo, entras para o campo e pronto, já nada pensas, até lá, enfim, quando é estes grandes jogos, se calhar tu estás concentrado por natureza e, portanto, se calhar custa-te mais, às vezes os jogos piores que nós tínhamos eram aqueles jogos com equipas fracas, ou ditas fracas. A concentração era menor, fraca, na altura pior do que agora, porque agora a exigência é maior, digamos assim, e temos que estar preparados para todos os jogos. Há 30 e tal anos o jogador às vezes facilitava um bocadinho, era normal. Naquela época o profissionalismo não era como é hoje, apesar de tudo, mas havia esses jogos para nós é que às vezes se tornavam mais, digamos, em que nós sentíamos mais ansiedade. Estes, obviamente, tinha a sua carga, é óbvio, tinha a sua carga, eram finais, enfim, eram jogos internacionais, mas nós sabíamos para o que íamos e, portanto, era só esperar pela hora do jogo e jogar e pronto. E depois, unidos, como sempre, umas vezes ganhávamos, a maior parte das vezes ganhámos, mas também houve alturas que não ganhámos e soubemos encarar isso, não como uma desistência, mas sim como uma motivação para ganhar o próximo, porque no fundo, como vocês sabem, o Futebol Clube do Porto também o que tem na sua identidade é não desistir, nunca de lutar pela vitória e também, quando ganha, enfim, não se sente totalmente realizado e procura a próxima vitória. Portanto, é isto que nos traz de pé e amanhã não vai fugir a isto, porque o Sérgio tem isto tudo que nós estivemos a falar e mais a parte dele e transmite isso aos jogadores. E portanto, e os jogadores sabem e estão conscientes da responsabilidade que têm amanhã, no fundo, como eu disse, ser de Futebol Clube do Porto é ter responsabilidade e ter exigências e os jogadores e a equipa naturalmente que estão preparadas para isso e vão fazer tudo como é costume para vencer e eu tenho esperança que vamos vencer, mas tenho a certeza, isso sim, que os jogadores vão dar tudo em campo. Fernando, se tiver alguma pergunta para o Derlei também pode fazê-la. Diogo e José Cruz podem se preparar já. Vou fazer só uma e passo a bola para vocês para falarem com o Derlei. Derlei, a expectativa para amanhã neste encontro entre Futebol Clube do Porto e Manchester City. Obviamente que a equipa azul e branca, já disse Sérgio Conceição, vai fazer tudo para vencer. O Derlei também consegue ver isso a acontecer já amanhã? Claro, com certeza. É o Futebol Clube do Porto. Essa camisa aí não entra para empatar nunca. Esse clube não tem, como o Fernando falou, aí é vitória ou vitória, nem que venha a derrota, mas é vitória ou vitória. Então,
todos os atletas que entram a porta dentro desse clube aí, logo desde o princípio, na primeira semana ele já aprende, né, o que é ser Futebol Clube do Porto. E com certeza, o Sérgio, mais do que ninguém, é da casa. Tem muitos jogadores aí que realmente, o Pepe, por exemplo, é um jogador que com certeza tem passado isso para os atletas novos que chegaram. E com certeza amanhã é jogar para vencer, como sempre. O Sérgio sempre foi assim, né? E é evidente que a gente sabe, é um jogo muito difícil, porque é uma equipe que tem um plantel bastante vasto, digamos assim, a nível de opções para o treinador, né? Principalmente para a segunda parte. Mas, por outro lado, é como eu frisei, futebol é 11 contra 11. E hoje tem outra questão, né? A questão física, a questão de garra, determinação, essas coisas, hoje ainda contam mais do que antes. Porque antes, com todo o respeito, né? Assim, essas novas gerações, até a minha geração, a geração do Fernando, por exemplo, tecnicamente era melhor do que a minha, por exemplo. Então, hoje, olhando também, eu acho que essas gerações antigas também, os jogadores eram mais técnicos, e hoje não. Hoje a questão física é muito preponderante para que uma equipe consiga a vitória, e a gente sabe que o Futebol Clube do Porto está sempre preparado fisicamente também. Diogo, queres fazer já alguma pergunta ao Derlei, neste caso? Sim, queria só, antes de mais, dizer que é para mim um enorme prazer e um privilégio participar neste programa com duas figuras tão importantes para a história do nosso clube. Eu estava a pensar numa coisa, tanto o Derlei como o Fernando Gomes, curiosamente, têm os três títulos internacionais conquistados ao serviço do Futebol Clube do Porto, o que faz com que eles tenham mais títulos internacionais do que todos os outros clubes portugueses, além do Futebol Clube do Porto. O Benfica tem 2 títulos, o Sporting tem 1, o Braga tem uma Intertoto, os outros não têm nenhum. Por isso, eu à minha frente e do outro lado do ecrã tenho duas figuras que têm um palmarés absolutamente estratosférico, e como portista é por isso um enorme privilégio, e gosto muito de ver, sobretudo o Derlei que vemos menos frequentemente e que está igual. Por isso, se calhar, eu perguntava primeiro ao Derlei, que o Derlei jogou tanto com o Pepe como com o Sérgio Conceição. Com o Pepe em 2004, 2005 e com o Sérgio Conceição em 2003, 2004, que são atualmente o treinador e o capitão do Futebol Clube do Porto. Por isso perguntava-lhe a questão se, já nessa altura, que recordações é que tem do Sérgio Conceição e do Pepe como jogadores, e como é que vê a evolução deles até à posição atual. Já passaram 15 anos, mais ou menos, 16, e o Pepe está com 37 anos, mas numa forma esplêndida, e o Sérgio Conceição tem-se revelado um treinador também extraordinário. Olha, primeiramente, eu vou falar do Sérgio, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio estava jogando fora, na Itália, na altura, né? E eu no Futebol Clube do Porto, né? Conheci ele na cidade do Porto, aí, em um restaurante de um amigo em comum, com a família e tal. E desde então, ele próprio também, ele me recebeu muito bem, porque ele era muito mais conhecido, né, do pessoal lá do restaurante, que tinha acabado de chegar na cidade, e me recebeu muito bem e falou que gostava da forma como eu jogava e tal, enfim, me elogiou bastante. E foi ali que iniciou, assim, a nossa amizade. Lógico que uma amizade, assim, não tão próxima, até porque ele morava fora também. Depois o Sérgio veio para o Futebol Clube do Porto, e tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos no Futebol Clube do Porto, e aquela questão, né? Eu olhava para o Sérgio, era a mesma coisa que eu estivesse, né, na pele dele, porque a mesma forma de pensar, a mesma dedicação. O Sérgio também sempre foi um jogador muito, muito raçudo, também um jogador que nunca virou a cara à luta. Então, assim, eu sempre me enxerguei muito no Sérgio também. A gente tem algumas particularidades, assim, que somos bastante iguais, digamos assim, dentro de campo. Então, o Sérgio depois conseguiu levar isso para dentro de campo como treinador também. As equipes deles, a gente sabe que taticamente elas são bem montadas, só que uma coisa que ele cobra muito e que é característico do Futebol Clube do Porto é a garra, a determinação, a atitude, né? Então, isso está bem fincado, digamos assim, no rosto do Sérgio ali. Toda a gente, quando olha para o Futebol Clube do Porto, vê a cara do Sérgio Conceição. É evidente que, como eu frisei, né? Agora é um início de trabalho novamente, um reinício, né? Mas, com certeza, todos conhecem bem e sabem que o Sérgio Conceição é a cara do Futebol Clube do Porto.
E voltando a falar do Pepe, o Pepe, também conheci o Pepe jogando contra ele pelo Marítimo, né? Eu joguei tanto pelo Leiria, mas depois pelo Futebol do Porto. Eu me lembro até de uma partida que nós fomos jogar lá e ele deu uma pancada no Beck e a gente, como tem o costume de defender os companheiros, eu fui para cima dele, então não sei o que. Só que assim, ele não é uma personalidade monstra, o Pepe deveria ter 18 anos, mais ou menos, se não me engano, na altura, e encarou e, se fosse possível, ele batia em mim também. Então, assim, desde sempre. Quando chegou no Futebol Clube do Porto, né, no ano seguinte, conosco, sempre da mesma forma, sempre a mesma atitude, da mesma forma que tinha lá no Marítimo, só manteve aquilo e cresceu, né? Tanto tecnicamente, taticamente e depois a própria liderança, né? E hoje é o atleta que nós temos aí, independente dos clubes que ele passou, Real Madrid, essas coisas todas, o Pepe é sempre aquele Pepe que esteve lá desde o início no Marítimo e que no Futebol Clube do Porto ainda aprendeu ainda mais a utilizar toda essa garra e determinação que ele sempre teve individualmente, né? Derlei, muito obrigado pela presença à distância desde o Brasil aqui para nos trazer também essas opiniões, essas histórias e também o contraponto daquilo que será ou poderá ser este encontro entre Futebol Clube Porto e Manchester City. E não há tempo para perguntas do Diogo e do Zé ao Derlei, nem do Fernando, porque agora vamos diretamente até Inglaterra. O presidente Miguel Marques Monteiro já estava preparado há uns minutos atrás e por isso pedimos desculpa e obviamente que vamos dar primazia a esse momento porque é sempre importante e é sempre a prioridade ouvir o presidente do Futebol Clube Porto. Olha, Tiago, é isso mesmo. Já estou aqui também com o presidente do Futebol Clube do Porto no hotel em que o Futebol Clube do Porto está instalado. Vocês estão aí a falar com dois craques que tiveram, claro, em grandes momentos do Futebol Clube do Porto. E o que dizer de Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, que esteve em todos esses momentos na presidência do clube. Já está aqui ao meu lado. Estava aqui atento também a ver o programa, presidente. Exato. Aqui no telemóvel do Hugo, repórter de imagem do Porto Canal e da Futebol Clube Porto TV. Muito obrigado a si por estar aqui connosco a dar esta entrevista, esta conversa aqui no hotel onde estamos instalados, com todas as medidas de segurança necessárias. Estamos também com esta distância necessária, como também foi feita a viagem. Agradecer em nome do Porto Canal e da Futebol Porto TV. Presidente, regresso à Liga dos Campeões, uma competição que o Presidente tão bem conhece. Em primeiro lugar, deixe-me saudar esses dois grandes campeões que eu tive o prazer de ter como jogadores, tanto na minha presidência como o Fernando Gomes, quando era diretor de futebol também, e que representam todo o passado vitorioso do Futebol Clube do Porto ao longo destes anos todos. Portanto, um abraço especial para eles, que são exemplo ainda hoje para a juventude que se inicia e para todos os profissionais do Futebol Clube do Porto. É um prazer voltar aqui. Curiosamente, hoje recordava que a primeira vez que vim com o Futebol Clube do Porto a Manchester foi há 44 anos, o que parece realmente impossível, e foi uma jornada vitoriosa porque, embora perdendo o jogo, passamos a eliminatória porque tínhamos ganho 4-0 no Porto e perdemos aqui 5-2. Passamos, ainda podíamos ter sofrido mais um golo que passávamos na mesma. Portanto, foram recordações que nos trazem. É evidente que o Futebol Porto na Champions tem um historial fantástico. Estamos, como se costuma dizer, nos quatro grandes. 4 clubes que têm mais participações na Champions League são o Barcelona e o Real Madrid com 25, logo seguidos do Futebol Porto e do Bayern de Munique com 24. Essas presenças quase contínuas destes 4 clubes mostram a sua grandeza e para nós é um prazer estar a ombrear com 3 clubes como os que mencionei, que são clubes de dimensão mundial. Naturalmente que o passado faz parte da história, nós estamos aqui no presente para construir o futuro e amanhã, quando entrarmos no estádio, a equipa que entrar vai entrar a pensar no exemplo que tem de todos esses jogadores,
na presença de jogadores como o Pepe, que já viveram grandes vitórias internacionais em vários clubes, mas que têm o entusiasmo de um principiante, e vamos encarar o jogo com a máxima determinação para tentar, não é fácil, sabemos todos que não será fácil, mas para tentarmos um resultado positivo, se possível a vitória mesmo. Presidente, antes de lhe perguntar com mais pormenor sobre o jogo da manhã, também como é que está a viver o jogo da manhã frente ao Manchester City, pergunto como é que está a viver também isto tudo, de viajar com todas estas condições. O Presidente faz questão de também marcar presença sempre, por mais dificuldades que existam em fazer estas viagens, e nós sabemos que temos os cuidados máximos aqui. Como é que está a viver esta fase do mundo? Esta fase do mundo nós não podemos, temos que nos adaptar a ela, não contribuímos em nada para que ela acontecesse, mas o que é uma realidade é que acontece. É realmente uma tristeza quem já veio aqui várias vezes a Manchester, como eu e muitos de nós, habituados a uma azáfama e um movimento fantástico, tanto de viaturas como de pessoas, sentirmos, parece que estamos num deserto, parece que estamos a fazer um filme de terror. Nós, por exemplo, neste momento, se os telespectadores não sabem, nós estamos num magnífico hotel, estamos num bar muito bonito em que não está ninguém. O bar está fechado, abriu só para nós podermos fazer esta entrevista. O hall do hotel não tem movimento, é realmente uma situação triste, mas o futebol nisso tem sido um exemplo. Ninguém pode acusar o futebol em geral de ter responsabilidade nos aumentos das pandemias, porque de facto temos cumprido todos absolutamente à risca as normas que nos são impostas, e a UEFA, ao permitir, por exemplo, que a partir da próxima jornada haja público nos estádios de toda a Europa, inclusive a de Portugal, deu um voto de confiança e o reconhecimento que outros não têm tido da importância do futebol, da importância do público no futebol e de quão injusto é privar as pessoas de irem ao futebol. Nós estamos com todo o cuidado, disse que corre-se alguns riscos, é evidente, quem anda à chuva molha-se, sabemos que o vírus anda no ar, é traiçoeiro e qualquer um de nós pode estar sujeito, mas eu entendo que, como responsável número 1 do Futebol Clube do Porto, tenho a obrigação de estar onde o Futebol Clube do Porto está, onde é importante que esteja, e vim acompanhado de vários elementos da administração, sem pensarmos se corríamos riscos ou não. Corremos alguns riscos, é evidente, toda a gente corre, mas acho que nós tínhamos que estar aqui hoje para demonstrar de que o Futebol Clube do Porto está acima dos próprios riscos que nós podemos ter de passar em relação à nossa saúde. Presidente, e como é que viveu o dia de hoje? A viagem também esteve acompanhado perto da conferência de imprensa de Sérgio Conceição e também do Pepe, teve também no treino do Futebol Clube do Porto. Há muita gente que neste plantel que ainda não jogou um jogo da Liga dos Campeões, que se vai estrear amanhã. Como é que sente os jogadores dos Dragões? Sinto-os com confiança e sinto-os com muita vontade. Naturalmente que este momento até para o treinador não é fácil, porque fruto da fase que passamos em todo o mundo da pandemia, é óbvio que é difícil fazer entrosar uma equipa quando não há sequer tempo para treinar, com o atraso dos campeonatos, com o atraso da Champions League. Nós estamos a jogar à quarta, ao sábado, à terça, ao domingo, quase que não há tempo para treinar. É um momento muito difícil, sobretudo quando há jogadores novos, porque o defeso, o período de transferências também foi adiado, portanto coincidiu já com as provas em questão, em ação. O que dificulta não é só do nosso treinador, é todos os treinadores, sobretudo os que tiveram grandes mudanças de entradas de jogadores como nós e de saídas também, não tanto, mas é muito difícil para os treinadores esta fase, mas eu tenho confiança absoluta de que vamos
amanhã estar à altura, com todas essas limitações e todas essas dificuldades, amanhã vamos estar à altura de corresponder ao nível que o Futebol Clube do Porto habituou toda a gente já há muitos anos até este passado recente. Presidente, muita gente aponta este Manchester City de Guardiola como um dos favoritos a vencer a competição. Aliás, não é só este ano, nos últimos anos é uma coisa que o Manchester City quer muito. O Presidente tem muitos anos de futebol, viu muitas equipas jogar bom futebol. Qual é a sua opinião sobre este Manchester City? O Manchester City há muitos anos que é um candidato sério, mas também a realidade é que nunca ganhou. Portanto, vamos ver, a prova está a começar. Hoje já houve uma meia surpresa nos jogos. O Paris Saint-Germain perdeu em casa com o Manchester United, num jogo em que toda a nossa comitiva esteve a ver. Portanto, eu penso que é um dos favoritos. Agora não vou dizer que seja o grande candidato, porque acho que há, apesar de tudo, equipas com mais possibilidades. Nós não somos favoritos. Nunca fomos favoritos em nenhuma prova internacional, nunca, mas já ganhamos 7. Portanto, o favoritismo não tem sido o que nos leva a vencer as provas. Vencemos em 87 o Bayern de Munique, davam-nos 5% de probabilidades, vencemos em 2004 o Mónaco, vencemos em 2013 o Celtic, em 2011 o Sporting de Braga, vencemos a Supertaça Europeia com o Ajax, vencemos a Intercontinental 2 vezes e creio que, sinceramente, só éramos favoritos na final que disputamos em Dublin com o Braga, que vencemos 1-0 e que foi uma final muito bem disputada e muito difícil de vencer. Em todas as outras nós não éramos de maneira nenhuma favoritos. O que é certo é que a ganhamos, porque quando entramos em campo são 11 contra 11 e os nossos jogadores sabem ultrapassar todas as dificuldades e superar até às vezes aquilo que muita gente pensa que não é possível. Será muito importante e todos desejamos muito, e os jogadores mais que ninguém, que amanhã seja uma noite dessas em que, quando o Manchester City nas apostas é largamente favorito, que nós possamos contrariar e mostrar ao mundo de futebol que o Futebol Clube do Porto se mantém a justificar as suas 24 presenças na Champions League. Já que fala nisso, agradou-lhe ver Pep hoje a dizer na conferência que, e sabemos que é muito difícil hoje em dia uma equipa portuguesa vencer uma Liga dos Campeões, é um feito inacreditável até pelas razões económicas que os clubes portugueses passam, mas agradou-lhe ver Pep a dizer que entra em campo a acreditar que pode vencer a Liga dos Campeões? O Pep neste momento é um jogador que simboliza o que é o espírito dragão. Para além de ser um jogador com imensas qualidades, imensas mesmo, de ser um atleta perfeito, e ele simboliza o que é o espírito dragão. E quem tem esse espírito nunca tem medo e acha sempre que vai ganhar. Infelizmente não há ninguém que ganhe sempre, mas esse espírito que o Pep tem e que transmite a todos os outros, acho que é muito importante para o nosso sucesso. E o Pep, como capitão da equipa que passou a ser desde que saiu o Danilo, o Pep é um exemplo para o presente, atualmente, mas também será sempre lembrado daqui a uns anos, espero, será sempre lembrado como uma imagem de exemplo para transmitir às gerações que hão de vir. No início falou das participações do Futebol Clube do Porto, que são 24, só menos uma que Real Madrid e Barcelona, que são os que têm mais 25. O Presidente está em todas estas participações, conquistas, participações. Eu sei que o Presidente não gosta muito de puxar para si, às vezes, o mérito de muita coisa, mas qual é que acha que é a sua participação também neste sucesso europeu do Futebol Clube do Porto? A minha participação é assumir as responsabilidades que em qualquer clube, qualquer presidente tem que assumir. Naturalmente que a principal responsabilidade que pode influenciar todo o trabalho de uma equipa começa pela escolha de treinador. E eu tenho tido a felicidade de ter podido escolher treinadores
que nos levaram ao sucesso, alguns ainda em princípio de carreira, mas que foram os vencedores, o Artur Jorge, o Zé Mourinho, o Vilas Boas, o Sérgio Conceição, todos eles têm sido treinadores vencedores, em que eu apostei, em que nunca me arrependi de ter apostado, e essa é a minha primeira contribuição. Naturalmente que depois assumo em todas as derrotas a responsabilidade, porque sou o presidente, e acho que quando as coisas acontecem temos que assumir a responsabilidade, não é só colher louros quando há vitórias. Portanto, é o meu contributo, mas nenhum presidente, por melhor que seja, consegue vencer sozinho. Tem que ter um bom treinador, tem que ter uma boa equipa e tem que ter também uma boa equipa sua. Para dirigir o clube, ninguém o consegue fazer sozinho se não tiver colaboradores à altura, gente eficaz e competente. Felizmente eu tenho tido essa felicidade. Muito bem, Presidente. Depois de falarmos também deste próximo jogo da Liga dos Campeões e na Liga dos Campeões em geral, eu queria tentar também ter um comentário seu ou um outro assunto, que é um assunto da atualidade, que o Presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, há pouquíssimo tempo na RTP, comentou aquele assunto que o Presidente também já tinha comentado na entrevista que deu à TVI, o suposto corte de relações, se existia ou não relação com o Benfica por parte do Futebol Clube do Porto. Ele disse que esse corte só existiu em 2015 e depois contou a história desse corte. Está a falar numa entrevista que ele deu à RTP. À RTP, sim. Não sei se viu as declarações do Presidente do Benfica. Não vi o programa, porque eu não vejo esse tipo de programas, não é por ser na RTP, esse tipo de programas nunca vejo, mas depois, porque me disseram determinadas coisas, eu fui ver 2 dias depois, quando tive oportunidade. E achei interessante, e agora divagando um bocadinho, o que eu achei interessante dessa entrevista é que essa entrevista é feita num programa de debate em que está um moderador e 3 convidados, um representando teoricamente cada clube, Porto, Benfica, Sporting, é um programa de debate. E curiosamente apareceu o Luís Filipe Vieira como entrevistado num programa que não tem entrevistas. E eu achei curioso, porque nem a Benfica TV teve lata de levar o Luís Filipe Vieira a dar lá uma entrevista, porque senão teria que levar os outros candidatos. Mas a RTP, talvez por não ter problemas de ética, porque como são os portugueses que pagam aos Carlos Daniéis e essa gente que lá está, é evidente que não tem esses problemas, esses coloridos, e faz as coisas realmente sem o mínimo de ética. Mas eu acho que isso foi importante, antes de ir ao assunto que me pôs, acho que isso foi importante, porque assim, até dentro do Benfica, na oposição atual à direção presente, até dentro do Benfica, estão a verificar aquilo que é a minha luta, que não há isenção em muitos órgãos de comunicação, nomeadamente na RTP, que é paga por nós, por mim, por si, por toda a gente que paga impostos. Não há um mínimo de isenção. E pensar que num período eleitoral se leva a um programa que não é de entrevistas, não é o Presidente do Benfica, é um dos candidatos, que por acaso é o atual Presidente, ignorando-se os outros, não lhes dando oportunidade de ir a programas idênticos. Acho que até os próprios candidatos do Benfica verificaram que eu tenho razão. Na comunicação social, não em toda, felizmente, não há isenção. E quem tiver dúvidas disso, que veja como foi esse programa e o tratamento que a RTP deu aos outros candidatos. Se os outros candidatos são bons, a mim não me compete nada imiscuir nas eleições do Benfica, nada. Ao contrário do Presidente do Benfica, que foi 25 anos sócio do Porto, eu nunca fui sócio do Benfica, portanto eu não tenho, nem nunca tive nada a ver com o Benfica. Agora, este facto é um facto incontestável.
houve realmente uma preferência nitidamente por um candidato, para depois não falar do teor da entrevista, que não vou comentar. Em relação ao que o Sr. Luís Vieira disse do nosso corte de relações, faltou à verdade, e só não digo que mentiu porque pode estar com lapsos de memória, porque ele está num período complicado. E eu vou-lhe recordar, mas eu, ao ouvir aquilo, eu disse, mas eu não estou maluco, mas o que é isto? E tive o cuidado de telefonar ao Antero Henrique para lhe perguntar, olha, você ouvi, e o que é que diz? Pá, não, é tudo mentira, foi a resposta dele, aquilo não tem pés nem cabeça. Então eu disse, pá, eu até fiquei na dúvida, o homem disse aquilo, então o que é que aconteceu? Aquela reunião que nós fizemos, que ele mencionou, em que estava eu e ele, o presidente do Sporting, o Braga Guimarães, e o Antero também, e não sei, já não sei quem mais estaria, foi curiosamente, e acho que foi muito bem escolhida, uma vez que estava o Luís Filipe Vieira, foi muito bem escolhida porque foi na Quinta das Lágrimas, em Coimbra. Portanto, era um sítio propício para quem quisesse chorar, ali é que estava no seu métier. E então foi de facto verdade, aí essa parte é verdade, foi verdade que se falou num candidato para a Liga, porque a Liga estava numa situação caótica, fruto da gestão do Sr. Mário Figueiredo, que tinha sido apoiado pelo Benfica. Nunca com o apoio do Futebol Clube do Porto. Mas todos verificamos que era preciso mudar. E então é que aparece o nome de Luís Duque, que entretanto fala com o Luís Vieira ao telefone, que me passa ao telefone. E a partir daí não há traição nenhuma, porque o Luís Duque foi eleito presidente da Liga. A reunião existiu e o Luís Duque foi presidente da Liga. Cumpriu o seu mandato. E no final do seu mandato é que havia vários candidatos, havia quem não quisesse que o Luís Duque continuasse, ele mesmo chegou a afirmar que não queria continuar, e é quando aparece a candidatura do Pedro Proença. Compreendo, portanto, é verdade que houve a tal reunião, que não foi secreta, não há reuniões secretas, ninguém vai fazer uma reunião secreta para um hotel, para a Quinta das Lágrimas com tanta gente. Nem tínhamos nada que esconder, então os clubes não se podem reunir. Claro que não foi secreto. Mas, repito, não foi escolhido o Luís Duque, foi eleito, cumpriu o seu mandato. Só depois é que aparece realmente o Pedro Proença numa nova gestão. Portanto, não podia nunca, nem isso é verdade, ter cortado relações um com o outro por um facto que não aconteceu. E quando eu vou para a Quinta das Lágrimas, já estava de relações cortadas há muito com o Sr. Luís Vieira. Ele sabe bem desde quando. E se ele tiver lapsos de memória, ele que pergunta ali na opinião em que ano é que eu cortei relações, que ela sabe. Portanto, isso não existe, é uma fantasia. Agora, fica esclarecido isso. Agora, em relação às eleições do Benfica, eu não tenho nada a ver, nem quero saber de nada, ganhe quem ganhar, tanto me faz, seja quem for. Presidente, já que falou também dessas declarações do Presidente do Benfica, queria também aproveitar e tentar ter um comentário seu às declarações do Presidente do Sporting depois do jogo com o Futebol Clube do Porto, depois desse clássico que acabou empatado, em que teve declarações um pouco polémicas, disse que em Portugal era muito difícil ganhar com mérito. Como é que reage a essas declarações? Nós temos que compreender as pessoas conforme o momento que elas estão a viver. E é preciso também compreender o seu passado dentro do próprio clube. Houve a invasão de Alcochete, que é um dia negro do futebol português, é um dia negro em que o único beneficiado desse triste acontecimento foi o senhor
atual presidente do Sporting, porque era o médico da equipa, que estava inserido naquele grupo, que esteve na final da taça que perderam com o Aves e que depois se transformou num candidato à pressão e que fez como bandeira o ataque à Juveléu. Ora, eu acho que isso não tem nada a ver com a Juveléu, nem qualquer claque do mundo, não é de Portugal, há gente menos boa ou até gente má, mas a grande maioria daqueles que foram ao Alcochete é gente de bem. Estão lá inseridos estudantes, está lá gente que foi naquele género de ir por ir. E depois eu lamento ver que o presidente ou um candidato a presidente de um clube transforme essa claque a quem os clubes tanto devem. Os clubes tanto devem, porque nas vitórias são as claques que empurram as equipas para a vitória, fazer deles um inimigo, persegui-los e quase que forçando a que fossem condenados. Naturalmente que ele hoje tem um peso na consciência. É por isso que ele nunca ouvi lutar para que haja público nos estádios. Portanto, tem que mostrar que está ativo, tem que mostrar aos sócios que é um defensor do Sporting, mas já ninguém vai nisso. Eu acho que o ser presidente do Sporting, no dia em que se dedicar à medicina, presta um grande serviço ao Sporting. Portanto, muito obrigado por esta conversa, aqui em exclusivo também ao Porto Canal Futebol Porto TV, termos aqui esta sala só para nós, este bar que infelizmente está vazio, foi um privilégio falar consigo aqui. Vamos voltar também para estúdios, estamos aqui desde Manchester, onde o Futebol Clube do Porto vai a jogar amanhã frente ao Manchester City, uma entrevista aqui em exclusivo com Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, e dizer também que amanhã vamos continuar por cá, claro, a equipa que está a acompanhar o plantel de Sérgio Conceição para acompanhar a par e passo tudo o que vai anteceder esse desafio frente ao Manchester City. Miguel Marques Monteiro, com a imagem do Hugo Matos, numa entrevista em exclusivo ao Porto Canal e à Futebol Clube Porto TV, a Jorge Nuno Pinto da Costa, o presidente e líder dos Dragões. Vamos a uma pequena reação aqui. Fernando Gomes, era bom que a equipa do Futebol Clube Porto estivesse a este nível, não é? Porque com Sim, o presidente a este nível, estávamos garantidos. Está a melhor nível. De facto, a equipa vai estar também como o presidente, porque ele de facto está lá e fala com eles e transmite toda esta energia positiva, e naturalmente que isso é importante para a equipa, e seguramente que a equipa também vai aproveitar essa energia para em campo se traduzir numa mais-valia para podermos fazer um grande jogo e um grande resultado amanhã. Mas de facto fica estas declarações do nosso presidente, que revela efetivamente uma grande lucidez, uma grande forma física e um grande saber, pondo tudo a claro e pondo tudo esclarecido numa situação, enfim, que tem muitos anos e que quem perde naturalmente é Luís Filipe Vieira, que, como disse nosso presidente, foi 25 anos sócio do Futebol Clube do Porto, e portanto muito pouco tenho a dizer sobre estas matérias de clubes. Exatamente, e até porque José Cruz parece que ficou tudo dito, não é? Não há aqui grandes margens agora. Não há, nem há vontade de comentar, quando tiveram a falar aqui, verdadeiras lendas do portismo, quer dizer, o Presidente, o Fernando Gomes, o Derlei. Ouvir estas pessoas é ouvir a mística do Futebol Clube do Porto. E só se pode ganhar em Inglaterra, coisa que nunca conseguimos em competições oficiais, com mística. Porque em termos de orçamento perdemos, quer dizer, de cabazada. Em termos muitas vezes físicos, até de condicionamento perante as instâncias, perdemos sempre. Eu lembro de uma final que o Fernando Gomes perdeu, que não falamos muitas vezes, na primeira final europeia que o Futebol Clube do Porto disputou foi em Basileia contra a Juventus e não a ganhamos porque não foi pelo futebol praticado, porque jogamos muito bem, houve culpas próprias, mas houve também interferência da equipa de arbitragem, claramente, e portanto
O que eu acho é que é a altura de matar o borrego, porque ir à Inglaterra, fizemos grandes jogos, foi em Inglaterra, em Manchester, que conseguimos o passaporte, o caminho até à final de Gelsenkirchen, mas a verdade é que em competições, em fases regulares, vitórias ainda não vimos nenhuma. Vamos matar o borrego, estou certo disso. Diogo, aqui as palavras de Jorge Nuno Pinto da Costa, que falou sobre a Liga dos Campeões, naturalmente é o tema do momento, mas também a falar sobre Luís Filipe Vieira e essa entrevista que o presidente do Benfica e candidato a continuar nessa posição deu recentemente. Sim, eu até diria que o Presidente falou sobre esses assuntos, falou também sobre o que disse o Presidente do Sporting, e eu recordando que nós nos últimos dias ouvimos agora esta entrevista do Presidente Pinto da Costa, ouvimos as declarações, um bocado, pessoalmente até me tem um bocado de pena, de Frederico Varandas no fim do jogo do Sporting Futebol Clube do Porto. Vimos aquela entrevista, e entre aspas, porque aquilo não foi bem uma entrevista, Foi tempo de antena. Aquele tempo de antena de Luís Filipe Vieira na RTP. E percebemos porque é que o Futebol Clube do Porto tem muito mais sucesso do que todos os outros clubes. Basta ver estes, não sei, 15, 20 minutos do Presidente Pinto da Costa e essas intervenções, porque de resto, de facto, é uma diferença abissal. E agora, olhando para aquilo que foi dito recentemente por Luís Filipe Vieira também, é um tema que olhaste com particular interesse, até porque falou aqui a certa altura nesta questão da Liga e meteu ao barulho, digamos assim, entre aspas, Jorge Nuno Pinto da Costa, que aqui acaba por esclarecer este tema. Sim, sobre essa questão da Liga eu não tenho nada a dizer. Já foi bem esclarecida, bem escrutinado. Exatamente. Acho que disse tudo, explicou o que era verdade e o que era mentira naquilo que Luís Filipe Vieira disse, e nós já estamos habituados, que é frequente no Presidente do Benfica, a ver muitas coisas que ele diz que não batem certo com a realidade. Houve outras coisas, aquilo que o Presidente Pinto da Costa disse sobre não haver isenção na RTP, e até em linha do que tinha dito na semana passada, também na entrevista à TVI, sobre a postura da comunicação social em relação aos diferentes clubes, eu até gostava de destacar uma coisa que vi e que me deixou chocado esta semana no Expresso, que é, o Expresso nas últimas semanas fez entrevistas aos candidatos a presidentes do Benfica, Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva, em que os questionou, confrontou-os com as suas opções, com as suas visões para o futuro, etc. E então o que é que tentou fazer? Uma entrevista com Luís Filipe Vieira, como é normal na sua condição de candidato a presidente do Benfica. E Luís Filipe Vieira não aceitou. Ok, está no seu direito também de não aceitar. E então o que é que o Expresso lhe proporcionou? Espaço equivalente no jornal para um artigo de opinião. Ou seja, no mesmo espaço em que os outros tiveram de ser confrontados no bom sentido, com jornalistas, responder a questões... Isso não faz parte da tradição do Expresso. Isto foi uma abébia presidencial. Não ao candidato, foi uma abébia presidencial. Teve um espaço de antena. Imaginem como é que seria se o Zé trabalhou muitos anos na RTP. Se a RTP convidasse os candidatos a primeiro-ministro para entrevistas, ia lá o Rui Rio, a Catarina Martins, o Jerónimo de Sousa e tal. E depois o António Costa dizia, eu não vou. E a RTP dizia, então manda-nos aí um vídeo de meia hora e nós passamos o vídeo que tu quiser. É uma coisa perfeitamente absurda e que confirma que, de facto, há na nossa comunicação social coisas que não cabem na cabeça de ninguém. E isto, eu acho que se nós comentássemos isto com jornalistas estrangeiros, eles diziam, isso não é possível num país democrático como é Portugal. Isso é uma coisa do terceiro mundo. Mas, de facto, há muitos aspectos em que Portugal se aproxima do terceiro mundo e normalmente metem o Luís Filipe Vieira e o Tiago, é importante Benfica. salientar uma coisa, é que as eleições no Benfica, acho que são no dia 30 de outubro. Eu apontei ao Diogo porque eu nem sabia. Sendo no dia 30 de outubro, não há espaço, não há tempo disponível para que os outros 3 candidatos às eleições do Benfica tenham o tratamento igual, no mesmo espaço e no mesmo dia que teve o Sr. Presidente Luís Filipe Vieira, candidato Luís Filipe Vieira. Ora, isto não é admissível como uma estação de serviço público e muito menos é admissível porque isto vicia as regras do jogo eleitoral. É exatamente aquilo que disse o Diogo. Se isto, em vez de ser uma eleição para um clube, se fossem eleições para escolher o Parlamento, era uma situação
que era inadmissível. Isto é inadmissível. Foi um tiro no pé na RTP, na sua credibilidade. E agora podem dizer que vão meter os outros 3 candidatos em espaços. Não é a mesma coisa, porque todos nós sabemos que o programa onde esteve o Luís Filipe Vieira é um dos que tem maior audiência nos espaços de debate de desporto. E depois tem lá, pelo menos, o representante do Benfica, que esteve ali para fazer um tour de força a favor do seu candidato. Mas sabe, Zé, eu estou a achar muita piada a isto tudo até por causa de uma coisa, que é assim, nós há muito tempo, no Porto Canal, noutros fóruns também, mas em concreto neste programa já há quase 4 anos, denunciamos com veemência este enviesamento de uma grande parte da comunicação social a favor do Benfica e do Luís Filipe Vieira em concreto. E a maioria dos benfiquistas, para não dizer todos, diz que nós somos uns maluquinhos, que isso são tudo teorias da conspiração, que não é nada assim. E agora o que é que está a acontecer? As figuras da oposição do Benfica estão a sofrer na pele o enviesamento que existe na comunicação social a favor do Luís Filipe Vieira. E estão a perceber que afinal não somos nós que somos uns maluquinhos e que há mesmo coisas que são inacreditáveis, como este programa. A entrevista do Luís Filipe Vieira nem sequer foi anunciada previamente. E todos percebemos porquê. Aquilo foi a seguir ao jogo com o Rio Ave, e ele ia lá se ganhassem, se não ganhassem, não ia, não é? Que ele até inventou na entrevista que teve de ligar à mulher a dizer que afinal não ia para casa, que tinha uma entrevista que já nem se tinha lembrado. Mas é bom que vejo como positivo esse lado de finalmente há figuras no Benfica que percebem que há muita coisa que funciona mal neste país. E Fernando, antes de recuperarmos aqui também umas palavras, nada disto surpreende. Estava aqui com o sorriso a ouvir o Diogo e o José Cruz. Pois, enfim, tenho muitos anos disto, tal como o José Cruz. Estas coisas, enfim, não são novidade, não é? Não, e são cíclicas. Sim, portanto, sempre, o Benfica teve sempre este privilégio na comunicação social. Enfim, naquela altura era muito mais evidente e tornava-se, de facto, um fator determinante nas vitórias que o Benfica tinha. Hoje não é tanto, o Futebol Clube do Porto já consegue, de facto, aperceber-se de todas estas manobras e, sobretudo, em campo, a equipa, portanto, dá respostas mais cabais e, portanto, e isso é pouco determinante. Mas, para dizer exatamente que são coisas que não me admiram nada, o que estamos aqui hoje a falar novamente. Não é? Exatamente. Vamos então recuperar aqui umas declarações de, precisamente, Luís Filipe Vieira e por isso vamos depois ouvir a opinião de José Cruz e também de Diogo Faria. Vamos lá. Eu não tenho, nem conheço a maioria das pessoas que estão no poder, nem falo com elas. Ouça, nada, mais, vou-lhe dizer. Houve um período que, agora parece que tudo é suspeito, houve uma altura que no Benfica, aqui há uns 6, 7 anos ou 8 anos, ou o que era, um grupo de juízes ia fazer uma vez por ano um jogo de futsal lá no Benfica, entre eles todos e tal. A única vez que eu me apresentei às pessoas foi para dar a camisola do Eusébio, o kit, não me lembro de mais ninguém, nunca mais aparecia ninguém, nem fiz nada, nenhuma situação, por isso, poder meu é 0. Palavras de Luís Filipe Vieira, José Cruz. Com juízes só tenho um comentário a fazer. Luís Filipe Vieira provou com esta declaração que é um verdadeiro democrata. Ele tanto oferece camisolas aos juízes, como autoriza a oferta de camisolas e de equipamentos do Benfica a meros funcionários judiciais. Diogo. Acho que o Zé foi bastante contundente. Podemos ouvir outra declaração de Luís Filipe Vieira também, neste caso sobre entrevistas por altura da conquista do Tetra. Eu fui tetracampeão, não dei uma entrevista a ninguém. Bastante curta esta declaração, Diogo, mas há muito para dizer. Há muito para dizer, há sobretudo muito para mostrar, porque isto é obviamente mentira, não é? É verdade que ele foi tetracampeão, porque a Justiça ainda não, apesar de estarem a ser investigados esses campeonatos, para já ainda são do Benfica, mas basta ver que todos os anos ele dava uma entrevista ao jornal A Bola. Julgo que nós temos até as capas dessas edições de jornal, era aquela quase tradição, como em Viena há a tradição do concerto de Ano Novo, em Portugal há a tradição da entrevista de Luís Filipe Vieira à Bola no dia 1 ou 2 de janeiro. Aqui estamos
a ver, são várias, por isso, lá está. Da mesma maneira que Vieira mentiu sobre aquela história da Liga e do Luís Duque e não sei o quê, também mentiu sobre isto não dar entrevistas. As entrevistas estão todas aí. E até sobre a declaração anterior e o que o Zé disse, é absolutamente irrisório. Esta história dos juízes, nós estávamos a ouvir e estávamos a rir, não é? Porque isto é patético. Eles iam lá uma vez por ano, como se fosse normal. Os juízes, eu acho que não se pode alugar o Estádio da Luz, como o Estádio do Dragão, se eu quiser com os meus amigos. Era o pavilhão. Era futsal. Para ir lá jogar. Pronto, está bem, mas mesmo no Dragão Arena acho que não é assim com grande facilidade que eu e os meus amigos vamos para lá jogar futsal e de certeza que no fim não aparece o Presidente Pinto da Costa a oferecer-nos camisolas. Mas Luís Filipe Vieira, com aquela cara de pau, dizer que não tem relações nenhumas com o poder, que não tem nada, quando tinha na Comissão de Honra o Primeiro-Ministro, tinha na Comissão de Honra o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. São imensas as ocasiões em que nós vemos no camarote presidencial do Estádio da Luz o Primeiro-Ministro, o antigo Ministro das Finanças, que agora é Governador do Banco de Portugal, conselheiros de Estado, outros ministros, deputados que também estão na Comissão de Honra, Telmo Correia, Eduardo Pacheco, que é o Manuel dos Santos, que era eurodeputado. Que conversa é esta patetice, a facilidade com que Luís Filipe Vieira diz coisas que muito facilmente, isto das entrevistas, nem é uma mentira especialmente grave, não é uma coisa, mas é o quê? Revela a facilidade em mentir, porque é uma coisa que nós facilmente mostramos a capa de 3 jornais e dizemos que aquele senhor é um mentiroso. Aquilo que ele disse é absolutamente falso. O que não é falso é que já não temos tempo para mais, infelizmente. Resta-me agradecer ao Diogo Faria e também ao José Cruz. Obviamente agradecer e muito ao Fernando Gomes e dizer que estamos sempre aqui de portas abertas. Obrigado, foi um prazer. Também já não vinha cá há algum tempo, portanto, tinha que vir, não é? Para marcar a minha presença e pronto, estou sempre ao dispor quando for. E se quiser vir todas as semanas, todos os dias, eu sei que também não há agenda para isso. Não há só para 30 segundos, só para fazer uma pergunta ao Muito Fernando. rapidamente. É 30 segundos e a resposta também vai ser grave. Porque no auge da alegria, que é a conquista da Taça dos Clubes Campeões Europeus, depois de ter participado em todos os jogos dessa campanha, falhar a final por uma lesão de última hora deve ter sido um contraste terrível. A alegria de ganhar e o sofrimento de não poder estar lá dentro. É verdade que foi um momento incrível da minha vida, mas o importante depois foi o final, e vencemos, e eu chorei de alegria. E não sei se estavas cá, e há males que vêm por bem, se quiser. Naquela noite foi tantas as pessoas que foram à minha casa, mas tantas que eu nunca tive, e fui muitas vezes enquanto jogador, e agora tenho tido provas de carinho, mas naquele dia foi uma coisa incrível. E as pessoas levavam-me prendas, porque eu era quase a única pessoa da equipa que estava ali perante elas, e portanto não me vou esquecer, mas o importante foi que o Futebol de Porto venceu, e se não vencesse esse jogo provavelmente não estaríamos hoje aqui nestas grandes instalações. Exatamente. Muito obrigado ao Fernando Gomes. Também não esquecer, obviamente, a entrevista do Miguel Marques Monteiro a Jorge Nuno Pinto Costa e a presença de Derlei, ainda que à distância também, deixar-nos aqui a sua opinião sobre o jogo de amanhã, e por isso amanhã também fica aqui feito o convite para o pré e pós-matos, o jogo em direto, tudo para ver no Porto Canal e na Futebol Clube do Porto TV. Já sabe, esta emissão também teve aqui a participação da Mariana Garcia com a língua gestual, tudo para si, para chegar até si da melhor forma possível. Até amanhã, fique connosco, fica o Porto Canal.